Bom dia, irmãos, graça e paz. Muito bem-vindos a esta nossa devocional desta terça-feira, 30 de junho de 2020. Estamos na pequena série sobre as doutrinas da graça. Ontem nós vimos que há uma fundamental necessidade em conhecer todo o conselho de Deus nas Escrituras, para que nós não tornemos as antigas doutrinas da graça numa excentricidade de crentes calvinistas, para não fazer das doutrinas da graça, por assim dizer, um evangelho particular, um evangelho de excêntricos, de pessoas restritas, e também um corpo de doutrina absurdamente abstratas, sem nenhum tipo de utilidade para a vida. Quando nós checamos as Escrituras, conhecemos o enredo geral do Evangelho, quando nós conhecemos todos os atos, os eventos que importaram em nossa redenção e o meio pelo qual eles foram aplicados ou foram outorgados a nós, de modo que nós experimentássemos o perdão redentor, a fé salvadora, o arrependimento para a vida. Isso faz com que mais tarde nós, arrumando, por assim dizer, aquela falta de ordem cronológica e lógica da Bíblia em forma de doutrinas, nós teremos então muito claras a utilidade e ao mesmo tempo a veracidade das doutrinas da graça. Hoje nós daremos mais um passo. Alguém já disse que os portões pelos quais devemos passar para vislumbrar as doutrinas da graça são os portões da soberania de Deus. A mais cara e ao mesmo tempo a mais excelente das doutrinas que um reformado, digamos assim, calvinista, pode considerar da parte de Deus é a sua soberania. Ou seja, um Deus soberano é um Deus, primeiro, que não pode ser contingenciado por qualquer necessidade e nem pode ver obstruído a sua vontade ou o seu poder por qualquer tipo de evento ou vontade de outro ser racional, como homens e os anjos. A soberania de Deus tem um cômputo ontológico. O que significa esse cômputo ontológico? Significa que Deus tanto basta-se a si mesmo, quanto Deus simplesmente não pode ser afrontado, limitado por qualquer outra força da natureza que Ele mesmo criou. Deus não pode condicionar a sua vontade e nem pode ter a sua vontade limitada por qualquer outra força. Deus não se esgota, por assim dizer, Ele basta-se a si mesmo, mas Ele não confina-se pura e simplesmente a si mesmo. Ele transcende tudo que porventura há de existir e existe. Deus está para além destas coisas todas. Então, na dimensão ontológica, a soberania de Deus significa que Ele é plenamente livre, ao mesmo tempo a sua vontade não conhece fronteiras, não conhece barreiras. Significa também, entre outras coisas, que Deus faz com que todas as coisas concorram para a sua glória, para a sua exaltação, para o enaltecimento de si mesmo. Portanto, a soberania de Deus significa que Ele é feliz com toda e qualquer circunstância e Ele não trabalha com probabilidades, com possibilidades. A vontade de Deus sempre é aquilo que Ele deseja. Aliás, aqui entra uma outra dimensão da soberania de Deus, uma soberania moral, o que significa que Deus, no fundo, Ele não tem desejos, porque quem deseja é alguém que não tem aquilo que deseja. Então Ele como que pleiteia, sonha, Ele tem anelo por aquilo. Na verdade, Deus tem todas as coisas, possui todas as coisas, dele, para ele são todas as coisas. Mas essa dimensão moral significa que as coisas não foram criadas por Deus com um propósito errático ou aleatório. Todas as coisas foram criadas por Deus em sua soberania com fins bastante específicos. Os fins de Deus enaltecem da sua soberania, primeiro, a sua bondade.
Deus é bom em todas as suas obras. Deus manifesta bondade em todos os seus julgamentos. Deus manifesta bondade simplesmente pelo ato de criar e de chamar à existência aquilo que nada era, aquilo que não podia existir por si mesmo. Deus revela grande bondade quando chama para si, nomina para si algo do nada e forma aquela vida, aquela criatura, aquela realidade. Deus é bom. Segundo, revela que Deus é verdadeiro absolutamente, ou seja, ele é a verdade absoluta. Corresponde em Deus toda a realidade. Fora de Deus não há vida, não há realidade, tudo é ilusório, nada corresponde à verdade. Em Deus a verdade é absoluta, e junto com a verdade e a bondade vem a beleza. Deus é beleza plena, e tudo que Deus fez é belo. A palavra belo, usada na tradução da Bíblia, do 70, Septuaginta, usa a mesma palavra para bom, kalos, o que significa dizer que tudo que Deus faz é belo, tudo que Deus faz é bom, tudo que Deus faz é verdadeiro, e todos os propósitos de Deus revelam bondade, verdade, beleza. Portanto, não existe nada que Deus venha fazer ou julgar que ele possa ser condenado ou acusado de leviandade, de maldade, de injustiça. Deus não pode fazer nada feio, por assim dizer, ou seja, nada desagregado, nada desajuntado, nada que seja ruim. Para que nós compreendamos bem as doutrinas da graça, devemos ter antes em mente que o nosso Deus, ele é livre em todas as suas decisões. Devemos ter em mente que Deus é bom sempre que julga ou determina alguma coisa. Devemos ter em mente que tudo que Deus faz corresponde com a verdade do seu ser e do seu caráter. Portanto, tudo que ele faz, no final das contas, é santo. E porque é santo, tudo é belo. Então não há que dizer que na história do homem e que na vida do mundo, ou que na história do mundo e na vida do homem, exista alguma coisa acidental, incidental, aleatório. Não existem probabilidades, não existem muitas variáveis. O que existe é um Deus gracioso, todo perfeito, todo santo, livre, bom, veraz, que conduz todas as coisas para o fim que ele mesmo propôs. Primeiro, o enaltecimento da sua própria glória. Depois, o fim bom para todas as suas criaturas. Não é verdade que coisas ruins eventualmente aconteçam com pessoas boas. O que acontece, na verdade, é que para pessoas que nada merecem, porque o bom é um só que Deus permite que elas sejam alvo da sua bondade, da sua misericórdia, do seu amor, da sua felicidade. Mesmo os reprovados e os ímpios não têm do que reclamar no transcurso desta vida, além de ter aquilo que sempre desejaram como fim, que é a sua própria pecaminosidade e maldade. Mesmo aí, Deus provê a estes tudo que é bom, tudo que é belo, tudo que é justo, tudo que é harmonioso, tudo que torna a vida humana, digamos assim, não só suportável, como desejável, não só bela, como boa, não só bela e boa, mas verdadeira, ainda que os ímpios não creiam, não recebam, não aceitem. Da parte dos santos, nós acolhemos estas coisas como uma prova de um Deus soberano que, para a sua glória, tendo em vista a sua própria glória, também compartilha conosco desta glória a sua bondade, a sua verdade, o seu amor e a sua misericórdia, que é a justiça para os santos. Que nós aprendamos que os umbrais pelos quais devemos transpassar para acessar as antigas doutrinas da graça é a consideração de um Deus absolutamente soberano. E que essa soberania de Deus te faça descansar em cada acontecimento da história, sabendo que não estamos nem confusos, nem perdidos, nem aturdidos, nem sem esperança, mas as nossas vidas estão bem seguras nas mãos de um Deus que é vencedor desde o início. E que esse Deus te dê a vitória em forma de bênção no dia de hoje. E que Ele muito te abençoe.